As opiniões expressas no programa não refletem a posição da TDM. Rádio Macau. Entrevista. Viva! Bem-vindo à Rádio Macau Entrevista, o programa que pode ser escutado ao meio-dia nos sábados e depois, segunda-feira, às 10h30 da manhã, neste tempo de Páscoa e tempo de epidemia. Convido-vos para a rádio o Padre Daniel Ribeiro. Ele é vigário da Sé Catedral, é capelão da Universidade de São José, é natural de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, de Oniano, está em Macau desde 2016. Padre Daniel Ribeiro, obrigado por falar connosco para a rádio. Pensámos em si, justamente por causa dos vídeos do YouTube que tem estado a produzir nesta altura em que a Igreja está mais dentro de si própria, por força das circunstâncias. Que preocupações é que tem nesta altura de Páscoa, o ponto mais alto do calendário católico, e, por outro lado, em termos sociais, um dos pontos mais baixos deste ano por causa do vírus e da situação que nós vivemos? Então tá bom, eu que agradeço, saudação a todos aqueles que acompanham agora, a todos os ouvintes da Rádio Macau. Seguramente a Páscoa é o momento mais importante do ano. Existem muitos cristãos, muitos católicos durante o ano não participam da igreja, ficam afastados, mas na Páscoa, tanto na Páscoa quanto no Natal, essas pessoas aparecem e nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então a igreja normalmente fica cheia, é a principal celebração durante o ano, e agora a realidade em Macau e no mundo todo mudou totalmente. As igrejas estão fechadas, estamos evitando aglomerações, então eu penso que é um período que nós precisamos tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo ser criativos. E como eu sou um padre jovem e algumas pessoas me motivaram, me incentivaram, nós começamos esse trabalho através dos vídeos. Começou de uma forma muito simples. No começo nós chamávamos Minuto com Deus. Então era uma reflexão de domingo de 2 minutos. E aí algumas pessoas falaram, padre, 2 minutos, 1 minuto é muito pouco, vamos fazer mais. E a minha família, eu gostaria de estar no Brasil agora. Como eu não posso estar com eles, eu penso que através desses vídeos, além de fortalecer a fé das pessoas, além de ajudá-los a prepararem-se para a Páscoa, eu consigo ficar mais próximo também do meu povo que está no Brasil. Quando é que começaram estes vídeos, exatamente, no YouTube? Começamos no dia... Agora nós temos praticamente 1 mês de vídeo. Começamos no dia 9 de março. É praticamente 1 mês de vídeo. E qual era a preocupação nessa altura que dominava essas suas comunicações no YouTube? Como sacerdote e num estado um bocadinho de surpresa, não é? Porque foi uma situação de surpresa nunca inédita, nunca vivida. O que é que pensou dizer? O que é que era importante dizer aos fiéis? Então, eu vivia um conflito assim, interno muito grande, porque eu pensava assim, no momento que as pessoas mais precisam da igreja, no momento que as pessoas mais precisam de Deus, as igrejas estão fechadas. E a gente sabe que quando as pessoas ficam em casa, não tem contato social, aumenta o índice de depressão, índice de suicídio, de vários tipos de doenças, e essas pessoas precisam de Deus. Então a intuição foi a seguinte, as pessoas não podem vir à igreja, então a igreja vai às pessoas, a igreja vai encontrá-las. Antigamente no cristianismo, até o século IV, quando a igreja era perseguida, os templos eram as casas e as catacumbas. Então, devido às circunstâncias, eu penso que é o momento de nós voltarmos a termos igrejas domésticas, e como temos os meios de comunicação, a minha ideia é atingir as pessoas que não podem vir à igreja através de uma mensagem de esperança e de fé. E que mensagem é essa? O que é que lhes dizia exatamente? No princípio, a mensagem principal era uma reflexão sobre o Evangelho, que a Igreja Católica ela é belíssima, o mesmo Evangelho, a mesma leitura da Bíblia que nós ouvimos em Portugal, no Brasil, na China, nas Filipinas, em um país da África, é sempre a mesma. Então, eu fazia uma meditação de mais ou menos 5 a 10 minutos sobre o Evangelho do dia. E aí as crianças da catequese também não podiam vir à catequese. Nós temos aproximadamente 120 crianças na catequese de língua portuguesa. É um número bom, é um número grande se falando em Macau. Então eu pensei, as crianças não podem vir à catequese, eles não têm catequese,
mas tem aulas online. Então nós começamos a fazer uma catequese semanal online. Então tem as homilias para a maioria dos fiéis, tem a catequese, e muitas pessoas enviam perguntas, conversam, mandam mensagens, e aí desde alguns dias atrás nós começamos as lives. Então o padre coloca uma câmera, tem 2, 3 pessoas me auxiliando aqui, eu penso em um tema e aí eu consigo interagir com as pessoas. As pessoas fazem perguntas. Há uma interatividade ao minuto, digamos assim? Live, enviam perguntas e respondem, assim? Normalmente a live tem um tema. A primeira live, que aconteceu há poucos dias atrás, o tema era Semana Santa. Então o padre preparou um conteúdo, que era a explicação do Tríduo Pascal, que são os 3 dias principais da Semana Santa. Então eu fazia a explicação e as pessoas iam mandando perguntas. Como a câmera ficava na minha frente, eu ia falando, lia, interagia com as pessoas, explicava. Então, dessas 3 formas, eu penso que o conteúdo de evangelização foi alcançando as pessoas. Com o evangelho da missa, com a catequese semanal e também com essas lives, que é um conteúdo assim, um pouco mais interativo. A princípio, notou algum estado de espírito mais de ansiedade, de mais medo, de mais interrogação sobre como é que iria ser? Como é que foi mudando o estado de espírito dos fiéis que interagiam consigo? No começo, as pessoas sempre tinham aquela ideia que seria algo passageiro, que não era necessário, que as igrejas iam abrir novamente, que parece que era algo muito formal, mas o tempo foi passando, as pessoas foram aparentemente tendo uma boa aceitação, a frequência do material de evangelização, a frequência dos vídeos foram aumentando, e graças a Deus, aí, em menos de um mês já... Eu acho que tem um número razoável de pessoas que estão acompanhando. E o que é que lhe perguntavam? As pessoas perguntam muito: padre, o que eu devo fazer? Eu posso sair nas ruas? Padre, isso é um castigo de Deus? Padre, será que isso vai passar? Padre, como que eu vou viver sem a Eucaristia? Padre, por que tudo isso está acontecendo? Padre, o que a gente está aprendendo com isso? Então, perguntas das mais diversas possíveis. E o que é que lhe responde? Porque também imagino que não sabe por que é que está a acontecer. Sim. Em geral, eu penso assim. Muitas pessoas estão pedindo a Deus e querem a cura. Muitas pessoas querem a cura. Por que Deus não cura? Se Deus é amor, Deus é tão bom, por que Deus não cura? Santo Agostinho, um dos santos principais da história da igreja ali do século V, Santo Agostinho faleceu em 430, Santo Agostinho dizia assim: Deus permite o mal, porque do mal ele pode tirar um grande bem. Então eu penso que muito mais do que cura, agora é um momento de conversão, é um momento de transformação. A humanidade estava indo por um caminho que era praticamente inviável à vida humana, as pessoas se destruindo, uma inversão muito grande de valores, filhos mandando em paz, crianças brigando e humilhando professores em sala de aula. Então nós vivemos uma inversão de valores muito grandes. Então eu penso que isso não é um castigo de Deus, não é enviado por Deus, mas Deus ele permite essa situação porque a humanidade precisa retomar aquilo que são os verdadeiros valores para nós. É uma oportunidade também para a Igreja, converter pessoas que não acreditavam? Ou acha que, pelo contrário, é também um tempo em que facilmente se desacredita, não é? Em que se deixa de acreditar em Deus ou a fé começa a vacilar? Eu penso que existe um pouco de tudo, mas em geral é um período muito propício para as pessoas se aproximarem de Deus. Aqui perto da Sé Catedral nós temos a Livraria Católica, Livraria das Irmãs, Livraria São Paulo. As irmãs dizendo que aumentou muito o número, por exemplo, de venda de Bíblias, o número de venda de terços, de materiais devocionais. Pessoas que há muito tempo não viam a igreja, agora estão se aproximando e pensando mais em Deus. É sempre nos momentos de dificuldade que as pessoas se aproximam. No Brasil, algumas pessoas nos dizem: quem não volta pelo amor, volta pela dor. Então, não é o ideal. Mas eu penso que é um momento para a humanidade perceber como que nós somos frágeis, que sem Deus as pessoas não encontram as respostas para as questões últimas da vida. Consegue perceber pelos vídeos e por estas conversas o estado, digamos, de resiliência, o estado emocional das várias comunidades de fiéis aqui em Macau? Como é que se encontram? Certamente os portugueses serão diferentes dos chineses,
ou dos filipinos, não é? Os chineses, eu penso que até pela cultura oriental parece que são pessoas assim mais obedientes, mais pacíficas, ficam em casa, não contestam tanto. Agora os ocidentais, os latinos muito mais, os italianos, os portugueses, aqui tem uma comunidade portuguesa muito grande, e os brasileiros também, parece que as pessoas contestam, querem mudar e querem saber por que não pode fazer isso. E os filipinos parece que têm muito medo, não sabem ao certo o que está acontecendo, não pode voltar para o país deles. Então parece que existe uma mistura muito grande de sentimento. As pessoas que eu acompanho, em geral, são pessoas mais velhas e são pessoas que querem se proteger, são pessoas muito pacíficas e as pessoas estão, acho que, vivendo com serenidade esse momento. Nota essa instabilidade, por exemplo, na comunidade filipina, onde existe maior número de trabalhadores não residentes e estão nesta situação, numa espécie de limbo, não é? Mesmo que queiram voltar não podem e alguns terão que ficar, embora já começam a ter algumas dificuldades. Nota também esse estado particularmente de fragilidade nessas comunidades, de ansiedade, de medo, exatamente. Ou seja, o que era uma comunidade já fragilizada fica mais fragilizada ainda. Sem dúvida nenhuma, porque muitas pessoas hoje não têm mais o trabalho, não têm mais o emprego. Essas pessoas precisam do trabalho, não só para se manter, para manter os familiares que estão nas Filipinas. Muitas dessas pessoas, elas estão aqui para cuidar da família, para enviar dinheiro para o marido, para os filhos, para quem está lá. E essas pessoas não estão trabalhando. Muitas delas não trabalham no cassino, trabalham em pequenos comércios, em pequenas vendas, que falam inglês e estão trabalhando em pequenas vendas. E não tendo comércio, o patrão vai dispensar essas pessoas. Então, graças a Deus, tem até alguns empresários que estão dando alimentos, estão tentando ajudar essas pessoas, mas existe uma crise muito grande. Eu, como não trabalho com a comunidade filipina diretamente, eu não tenho muitas informações, mas é uma situação de muita instabilidade e de sofrimento para eles. E a ação católica, como é que se pode desenvolver nestas situações socialmente mais frágeis? Sempre é muito difícil para a igreja fazer, principalmente para as paróquias, fazer um discernimento, aquilo que realmente é necessário, quem que nós vamos ajudar, porque se a igreja começar a ajudar todo mundo, vai ter filas aqui quilométricas na frente da igreja. Então nós temos a Caritas. A Caritas tem profissionais, psicólogos, sociólogos, advogados, então nós fazemos uma triagem e aí as pessoas são ajudadas. Normalmente quem procura a Caritas de Macau para dentista, para tudo, tantas pessoas, então quando vem as paróquias a gente encaminha para a Caritas e essas pessoas são ajudadas. Mas eu penso que é um momento também de reavaliação da igreja, um momento de crescimento da igreja, porque a igreja ela não existe apenas para cuidar da parte espiritual das pessoas. A igreja existe para cuidar da pessoa como um todo. A pessoa ela não é espírito, corpo, a pessoa é um todo. Então nós precisamos exercer a caridade. E eu, como padre, eu sinto que é um grande desafio nesse momento de não se viver escondido apenas no espiritual. É o momento de nós entrarmos em contato com a sociedade e ajudar aqueles menos favorecidos. Uhum. Como é que encontrou, quando chegou, por falar em questões sociais, esta sociedade de Macau? Já li que disse e que entende que há grandes desigualdades sociais aqui em Macau. Continua a pensar assim ou as coisas acha que têm de alguma maneira atenuado? Macau, mesmo sendo um sítio, assim, um local muito pequeno, como eu trabalho na Sé, no começo eu trabalhava na igreja de São Lázaro, por eu trabalhar em uma igreja, talvez eu não tenha tanto contato fora com os grupos do jeito que eu deveria ter. Então, o contato meu é principalmente com as pessoas que vêm à igreja. São os portugueses, os macaenses, a comunidade chinesa, alguns filipinos. Então, essas pessoas, parece que aquelas que eu tenho mais contato, mesmo havendo uma desigualdade social, parece que essas pessoas vivem de uma forma digna, pelo menos digna em Macau, mesmo eu sabendo de casos aí de pobreza, de muito sofrimento. Pelo ministério que eu tenho, infelizmente não consigo chegar muito especificamente nessas pessoas. E há muita gente que continua a procurar a igreja, não só por essa parte espiritual, mas também a pedir ajuda,
ou é uma igreja que ainda substancialmente tem esse lado espiritual, de aconselhamento, de escuta? Em geral, principalmente a comunidade portuguesa, eu percebo que não tem tanta procura assim material. Os filipinos já têm um pouco mais, então tem alguns lugares mais designados para isso. É o Centro Filipino, Cáritas, essas pessoas vão mais lá. Mas aqui, principalmente na Sé Catedral, a procura é mais espiritual. Esta experiência que está a ter com o YouTube e com as redes, acha que substitui ou pode substituir no futuro as missas presenciais? Ou o que é que falta nesta relação? É quase óbvio, mas gostava que me dissesse da sua experiência. O contacto físico é uma coisa e o contacto à distância é outra. Mas acha que a coisa pode vir a substituir a outra, eventualmente, em falta de, por exemplo, situações onde há falta de pessoal, de padres, por exemplo, que é uma questão que se põe muito na Ásia e também no Brasil, de onde vem. Acha que pode ser a tecnologia a substituir o pessoal, digamos, padres que possam dar missas ou enfim, outro tipo de serviço? Eu penso que o ideal é que não se substitua, o ideal é que auxilie, o ideal é que sirva como um apoio, porque a igreja, o motivo da igreja é para as pessoas viverem em comunidade. Existe uma tendência muito grande do isolamento. No Brasil a gente diz assim, se você pegar a palavra família, você tirar o F, o A e o M, se torna ilha. Então tem muitas famílias que se tornaram ilhas. Você vai lá na casa, a criança já tem uma TV no quarto, tem o seu computador, muitos já tem, parece que o seu micro-ondas, tem o frigobar, e aí as pessoas vão se isolando. Então mesmo que existam muitos lugares que têm essa necessidade de missa online, da evangelização através dos meios de comunicação, essa não é a ideia da igreja. As pessoas precisam se reunir, precisam viver a fé em comunidade, e esse é o ideal, até pela vida sacramental. O sacramento acontece de uma forma presencial, mais do que uma pessoa pediu para eu atender confissão online. Padre, eu posso fazer uma chamada de vídeo para me confessar? Não, não pode. A confissão tem que ser presencial, mesmo que tenha um vídeo, não pode acontecer. E a Eucaristia também precisa ser presencial. Então eu penso que não vai substituir, mas a igreja ela não pode ir como se fosse em contramão, ao contrário da lógica do mundo. Nós temos que usar esses meios de evangelização. É uma realidade, não vai mudar e eles precisam ser usados como um meio, um instrumento de evangelização da igreja. Estava aqui a fazer um paralelo com há 100 anos, porque em 1920 era Papa o Bento XV, salvo erro, e uma das apostas a seguir à guerra e durante depois a gripe espanhola foi a missionação. Acha que a Igreja precisa outra vez de apostar nas missões, de ir ter com as pessoas onde elas não estão? É claro que são realidades muito diferentes, depende dos continentes, mas por exemplo aqui na Ásia. Sem dúvida, sem dúvida. O Papa Francisco tem falado muito de uma igreja em saída, porque a igreja, o meu fundador, Padre Deon, por isso que eu sou deoniano, o fundador é Padre Deon, falecido ali em 1925. Padre Deon dizia assim, padres, saiam da sacristia. Então muitas vezes é confortável para o padre ficar esperando o povo, mas não foi assim que Jesus agiu. O padre precisa ir ao encontro. Então nós temos os missionários, não só os padres e as irmãs, também os leigos. Então essa é a missão, esse é o jeito da igreja de ser. Não ficar apenas esperando, desde o Papa ali, o Papa Bento XV, desde essa época, e até antes, Leão XIII, ali com as encíclicas sociais, começando pela Rerum Novarum, a igreja ela precisa ir ao encontro do povo, porque muito tempo, principalmente na cristandade, onde nós éramos maioria, a igreja viveu de uma forma muito pacífica. Agora não, a igreja ela é uma igreja em saída, ela precisa ser missionária. Não dá para ficar esperando e apenas criticando aqueles que não vêm, porque quem ama vai ao encontro, quem ama quer auxiliar o amado. Então a igreja precisa ser missionária e isso cada vez mais. Há também a crise de vocações que prejudica um pouco essa estratégia, não é? E há essa tendência através das tecnologias. Como é que isto se vai tentando, enfim, pelo menos equilibrar, ou não digo resolver, mas equilibrar a crise de vocações, que Macau, por exemplo, sente muito, não é? Com esta tendência para a tecnologia, para uma fé online, digamos assim. Então, a igreja,
Acho que o Brasil é um exemplo disso. A igreja ela tem que se tornar mais dinâmica, ela tem que se tornar mais jovem, mais viva. No Brasil, hoje, nós temos as novas comunidades, ou comunidades de vida. Tem a Canção Nova, comunidade Shalom, comunidade Recado, Palavra Viva, tem muitas comunidades. E essas pessoas querem servir a Deus, mas muitos não querem servir como padre. Então, aqui entra a missão do leigo. A evangelização, ela não cabe só ao padre. Ao padre, cabe principalmente o serviço sacramental, o trabalho sacramental, que o padre ele é aquele que ministra os sacramentos. Mas a evangelização, durante muito tempo, foi vista como uma missão do padre, hoje é de todo fiel batizado. Então, a igreja está se reinventando. Muitos missionários são leigos. Defende esse papel mais ativo dos leigos, é isso? Por exemplo, houve agora um sínodo, já agora que desviamos aqui de Macau, mas um sínodo da Amazónia, por exemplo, onde se defende muito isso, muito a ideia de ir ter com as comunidades que estão isoladas. Mas o Brasil também enfrenta esse fenómeno das seitas, não é? Que aqui em Macau não existe tanto, não é? Ou outras igrejas. Essa é uma resposta, a igreja mais estiva, uma igreja mais aberta, mais, digamos, carismática desse ponto de vista? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou brasileiro, claro que existem exageros em alguns movimentos mais carismáticos, mais espirituais, mas eu penso que é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Eu não imagino hoje a igreja no Brasil sem os movimentos carismáticos. São pessoas que são apaixonadas por Deus, pessoas que têm muita boa vontade, que querem trabalhar para Deus. São profissionais, pessoas que trabalham a semana inteira e dão o seu tempo livre para Deus. O que falta muitas vezes é formação e acompanhamento dos padres. Essas pessoas, se forem bem acompanhadas, bem orientadas, é um potencial de evangelização muito grande. E é uma resposta contra essas seitas e essas igrejas protestantes. Porque eu penso assim, existem muitos lugares que o padre não vai chegar. E eu não entro em um ambiente acadêmico, muitas vezes em um hospital, em uma indústria, mas o leigo está lá. Então, se o leigo ele tem uma boa formação, ele é evangelizado, ele vai se transformar em um instrumento de evangelização da igreja. Então, esse é um dos problemas. O leigo muitas vezes não foi bem formado e a evangelização cabia só ao padre. Então, essa é uma das novidades da igreja no Brasil, que deve ser do mundo inteiro também. Aqui há várias tradições de igreja, não é? Estávamos a falar antes de começarmos a gravar. Como é que é possível fazer essa renovação da prática eclesial? A renovação, eu acho que ela tem que ser feita sempre também com muito respeito com a cultura. Eu que sou brasileiro, eu tenho uma ideia de igreja que é muito dinâmica, tudo muito rápido, mas aqui é uma realidade um pouco diferente. Então eu penso que essa renovação deve ser feita, mas a gente tem que se adaptar um pouco à realidade. Macau também não tem tanto essa dificuldade em relação às igrejas protestantes, tudo isso, mas uma coisa que eu vejo, a igreja de Macau, ela é muito voltada para os sacramentos, o que é importante, o que é necessário, mas a igreja ela tem que ser muito mais viva, ela tem que ter grupos pastoral familiar, tem que ter grupos de jovens, tem que ter os escuteiros, tem que ser ainda mais incentivado, então a igreja ela precisa ser mais viva, ela precisa ter mais movimentos, mais pastoral, sem dúvida. Claro, o sacramento é fundamental, mas a igreja ela tem que ser muito mais viva, muito mais dinâmica. E esse é um grande desafio. Claro, se tiver mais jovens, tanto padres, religiosas e pessoas para me ajudar, é algo que eu penso que é uma contribuição que deve ser feita. Como é que olha para a comunidade portuguesa e macaense, para estas pessoas, no fundo, nem só estendo mesmo as pessoas que falam português, não é? Tem uma grande tradição aqui, mas que, por força da história, já tendo menos presença ou já menos influência, acha que é uma comunidade que vem a decair ou é uma comunidade católica que permanece ativa e empenhada? Se nós olharmos assim de uma forma muito racional, a tendência é que a comunidade viva muitas dificuldades. O número de portugueses está diminuindo, os filhos dos macaenses não estudam português mais, ou estudam inglês ou estudam chinês. Essas pessoas vão envelhecendo, então se nós olharmos assim de uma forma muito racional, o futuro existe um grande desafio. Porém, é uma comunidade de pessoas que são católicas mesmo, pessoas que estão na igreja, que rezam. Então eu penso que através do testemunho dessas pessoas, eles vão conseguir atrair outros que estão vindo, ou até mais jovens, e a comunidade vai permanecer viva. Mas
4 anos que eu estou aqui, que não é um tempo tão grande, mas eu percebo que a comunidade ela se mantém estável. Não teve uma queda assim do jeito que eu imaginava em questão de número, de qualidade. Então, um povo ainda muito devoto, um povo que participa bem. Agora, décadas para frente, eu acho que o tempo vai mostrar, mas a comunidade precisa se reinventar. Mas é uma comunidade que tem uma prática católica que se esgota na assistência às missas e às eucaristias, às procissões, ou vai para além disso? Na maioria das vezes é a parte sacramental mesmo. São as procissões, missas, confissão. E eu tenho que fazer um meia-culpa, porque eu, como padre, deveria partir de mim, ter um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de iniciativa. Há 4 anos também. Vai chegar um tempo aí. Temos retiros, que é uma atividade um pouco fora da igreja, mas a igreja... Na Penha, não é? Teve na Penha, tem também lá em Coloã, perto da praia lá em Coloã, mas a igreja ela tem que ser mais dinâmica. Então, nós temos algumas ideias. Por exemplo, a igreja ela prepara bem pessoas que vão ser casadas antes do casamento. Tem encontros de noivos, tem entrevista com os padres, mas eu acho que falta um pouco de acompanhamento para aqueles que já são casados. Então, qual que é a nossa ideia? Aqueles que têm 5 anos de casamento ou menos deveriam formar um grupo e ter acompanhamento com o padre. No Brasil se chama Família em Botão. Família em Botão é quando a família está surgindo. Então é um projeto. Nós temos aí temos uma médica, nós temos um professor e um ex-cônsul de Portugal que mora aqui, que formam um grupo com o padre para nós acompanharmos esses casais jovens. Então essa é uma proposta. Tem algo que nós chamamos de pós-crisma. As crianças que já foram crismadas, os adolescentes que já foram crismados, vão formar esse grupo de pós-crisma para continuar se encontrando. Então, algumas iniciativas que nós começamos, mas infelizmente com o coronavírus parece que tudo parou e espero que nós possamos recomeçar. Bem. A propósito ainda, desculpe voltar sempre aos seus vídeos, porque foi também uma inovação aqui, no fundo, não é? Está em crescimento um centro católico, ou um centro, não sei como é que se vai chamar, audiovisual. Deposita que esperanças neste tipo de projeto que está ali a construir, uma vez que é muito agora já familiarizado com as tecnologias e com o online. O que é que podemos esperar daquele projeto da Igreja? Então, aqui tem uma comissão, tem um centro de comunicação social, são muito profissionais, fazem um trabalho excelente, mas o meu trabalho é um trabalho mais de curioso, um trabalho mais espontâneo, é um trabalho mais simples, ali mais amador. Então o centro de comunicação vai continuar fazendo um trabalho, tem as filmagens das missas, daquilo que existe de mais importante na diocese, isso daí vai continuar, é algo estável, se Deus quiser, não vai ter fim. Mas o que eu realizo no YouTube, a primeira ideia é fazer isso nesse período de epidemia, de coronavírus, e aí para o futuro talvez a gente continue, mas com menos vídeos. Agora, como em Portugal, no Brasil, as igrejas estão fechadas, então eu penso que é um momento de muitos vídeos, de conteúdo de evangelização, de dinamismo, de usar desses meios. Mesmo eu não sentindo tanto a vontade, principalmente no começo, para isso, mas é uma missão que eu penso que Deus me pedia. O senhor bispo me deu a bênção, o meu superior também, então isso está sendo realizado e o tempo vai mostrar, segundo a aceitação e os frutos que isso vai realizando. Tem também trabalhado com as escolas católicas aqui de Macau? Nesse tipo de... As escolas católicas aqui, elas são chinesas, que nós temos só uma comunidade, uma escola de língua portuguesa que ela não é católica. Então, eu trabalho com a universidade, com capelão, e nas escolas tem um capelão. Então, eu já visitei, fiz algumas entrevistas, que eu faço mestrado em educação, então eu visitei algumas escolas, mas não é tanto meu específico. Eu perguntei porque também me disse, não disse na introdução, que esteve 2 anos em Hong Kong a estudar católicos. Já agora, encontrou uma igreja muito diferente de Hong Kong em relação à de Macau hoje em dia? A comunidade chinesa, eu acho que ela é muito parecida. A comunidade chinesa é muito parecida. A comunidade inglesa em Hong Kong é muito maior, acho que de certa forma até mais organizada, mas a comunidade portuguesa, que é a minha língua mãe, a minha língua materna, que é uma comunidade muito viva, muito grande, mas claro que tem as devidas proporções devido ao número, mas eu acho que é uma igreja um pouco parecida.
Como é que vê, depois do coronavírus, para terminarmos a conversa, como é que vê esta igreja em Macau? Muito magoada, muito afetada, ou uma igreja mais revitalizada e com essa vontade de se reinventar? Eu penso que o coronavírus é um questionamento aí para todo mundo deve mudar, deve se reinventar. Espero que seja uma igreja mais solidária. Muitas vezes o cristão católico ele participa das devoções, dos compromissos religiosos, mas existe um desafio muito grande de se importar e se preocupar com o outro. Porque a religião, ela começa na igreja, mas ela termina no dia a dia. Ela deve transbordar no nosso contato com o outro. Então, eu espero, eu desejo, esse é o desafio da igreja, das pessoas se tornarem mais solidárias, mais próximas, menos materialistas. E nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Mais vocações? Acho que sim. Oi? Mais vocações? Em Macau é um grande desafio, mas sem dúvida, eu penso que... A igreja portuguesa, por exemplo, ou as igrejas africanas ou do Brasil podem ajudar nessa... Sim, por Macau ser um local que se fala o português, e no Brasil tem muitas vocações, eu penso que sim. Depende muito das congregações religiosas, né? Hoje aqui em Macau nós temos 4 padres brasileiros. Então, 2 portugueses. Então, apesar de serem pessoas mais velhas, mas é um número razoável. Se Deus quiser, vamos ter ainda mais. E trabalhar também com a Universidade de São José, por exemplo. Esse eu penso que é um dos maiores meios de evangelização da igreja. E aí eu gostaria de dar um destaque. Macau, qual que é o específico de Macau? Se você for em Portugal, no Brasil, existem muitas pessoas participando da igreja. E também muitas pessoas nos colégios católicos. Aqui em Macau tem aproximadamente 27 colégios católicos, de 75 tem na cidade. Aproximadamente 35% dos estudantes de Macau estudam em colégios católicos. Então imagina, 35% dos estudantes estudam em colégios católicos e 4% da população de Macau é católica. Então tem mais pessoas indo nos colégios católicos do que nas igrejas católicas. Então o colégio é um meio de evangelização formidável, porque você não precisa ir ao encontro dessas pessoas, elas já estão vindo nos colégios. Isso não existe em outros países. Então aqui o número de pessoas que vão à igreja ele é muito baixo, e o número de pessoas que procuram os colégios católicos ele é muito alto. Então o bispo Don Stephen Lee, eu acho que ele percebeu isso e está cada vez mais colocando capelães, colocando pessoas preparadas, diretores que são católicos, para a igreja usar esse meio de evangelização. Então a Universidade de São José é diferente, é a única universidade católica da China e de Macau também. Então é um meio de evangelização e a igreja tem que ser criativa e ousada para utilizá-los. Para trazer gente da China para aqui é outra conversa, não é? Parece que aos poucos é um passo que já está praticamente sendo dado, e espero que muito em breve, o que é justo, se eles podem vir para estudar em outras instituições, por que não na católica? Ainda mais a nossa universidade não sendo proselitista, ela não tem uma finalidade específica de fazer as pessoas se tornarem católicas, não, é uma instituição comum que tem valores católicos. Quer deixar uma mensagem de Páscoa neste final da nossa conversa? Sim, agradeço muito a vocês aqui, a equipe da Rádio Macau, aqueles que estão nos acompanhando agora. E a Páscoa é a ressurreição, a Páscoa é uma festa da vida. Então, quando tudo parecia que era o fim, com o sofrimento, com a morte de Cristo, ali era apenas o começo. Então, esse momento do coronavírus, parece que tudo é o fim, que tudo está perdido. Tenho certeza que é o começo. Aqueles que são católicos, aqueles que não são, mas que nos acompanham agora, que o exemplo de Cristo, que não foi vencido nem pela morte, que isso aconteceu porque ele era Deus, mas pela sua capacidade de amar, toque o nosso coração e que sejamos pessoas melhores. Padre Daniel Ribeiro, obrigado por esta conversa e boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa. Obrigado.